O telefone tocou às 2:30 da manhã. Sabe, depois de 70 anos de vida, a gente aprende que nada de bom chega por uma ligação nesse horário. O silêncio da casa parece que fica mais pesado, e o toque do celular corta o ar como uma faca. Eu estava num sono leve, daqueles que a gente tem na minha idade, quando vi o nome da Sofia brilhando na tela. Atendi com o coração na boca, e a primeira coisa que ouvi não foi uma palavra, foi um soluço. Um choro pequeno, esmagado, de quem estava tentando ser forte e não aguentou mais. Vovó, vovó, por favor, me ajuda. Aquela voz me atravessou de um jeito que eu não sei nem explicar. A Sofia tem 9 anos. Ela deveria estar dormindo, sonhando com a viagem que ela passou meses planejando. Mas ela estava acordada, e o que ela me disse em seguida me fez sentir como se o chão da minha própria casa tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eles foram embora, vovó. Eles foram para o navio e me deixaram sozinha. O que foi que eu fiz de errado? Naquele momento, eu não senti raiva. Eu senti um frio, uma clareza gelada que só quem já enfrentou muita tempestade na vida conhece. Meu filho, o Ricardo, e a esposa dele, a Fabiana, tinham pegado o Luiz, que é o filho biológico deles de 12 anos, e saíram no meio da madrugada para um cruzeiro de 10 dias pelo Caribe. Um cruzeiro de $5.000 que eles diziam ser a viagem dos sonhos da família. A Sofia, que eles adotaram há 3 anos, ficou para trás com uma babá que nem sabia o que estava acontecendo direito. A desculpa que deram para a moça foi que a Sofia estava de castigo por uma malcriação de última hora e que por isso não ia mais viajar. Mas a Sofia não sabia de castigo nenhum. Ela foi dormir com a mala pronta, com o biquíni novo que eu ajudei ela a escolher, esperando ser acordada às 5 da manhã para ir ao porto. Eles simplesmente saíram de fininho, fecharam a porta e desligaram os celulares. Eu levantei da cama com uma energia que eu nem sabia que ainda tinha nas minhas juntas. Meu marido, o falecido Walter, sempre dizia que eu era o tipo de mulher que resolvia o problema antes de começar a chorar por ele, e naquela madrugada não foi diferente. Eu dirigi os 20 minutos até a casa deles, sentindo minhas mãos grudadas no volante. Eu não liguei para o Ricardo. Eu não mandei mensagem. Eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia dar a chance de eles criarem uma mentira, e eu não queria mentiras. Eu queria a minha neta. Quando cheguei lá e vi aquela criança encolhida no sofá, com os olhos inchados de tanto chorar, eu entendi que aquilo não era um erro de comunicação, era uma escolha. Eles tinham escolhido quem fazia parte da família de verdade e quem era apenas um acessório que podia ser deixado no armário quando ficava pesado demais. Antes de eu te contar como eu peguei essa menina, juntei as malas e apareci naquele porto para dar o troco que eles mereciam, eu queria te pedir um favor de mãe para filha, de avó para neta. Se você acredita que o amor não tem essa de sangue, que família é quem escolhe a gente todo dia, se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo para que essa história chegue em mais mulheres que precisam de força. E deixa aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde alguém da sua família foi tratado de um jeito diferente? Eu quero muito ler o seu relato, porque é na nossa união que a gente encontra a justiça. Sabe, para você entender o tamanho da minha dor naquela noite, eu preciso te contar como a Sofia chegou na nossa vida e quem eu sou. Eu não sou uma mulher de luxos. Meu nome é Teresa e eu passei 40 anos trabalhando como enfermeira em hospital público. Eu vi muita gente nascer e muita gente partir. Eu sei o que é a fragilidade da vida. Eu criei o Ricardo sozinha depois que o Walter se foi, trabalhando em turnos dobrados, muitas vezes chegando em casa com os pés sangrando para garantir que ele tivesse a melhor escola, o melhor curso de inglês, a melhor vida que eu pudesse dar. Eu achava que tinha ensinado para ele o valor da compaixão. Eu achava que ele tinha entendido que ninguém é melhor do que ninguém. Mas o Ricardo se casou com a Fabiana, uma mulher que veio de uma família onde tudo se resolvia com dinheiro e onde as aparências valiam mais do que o caráter. A Sofia entrou na nossa vida 3 anos atrás. Ela tinha 6 anos na época e já tinha passado por 4 abrigos diferentes. Imagine o que é para uma criança de 6 anos nunca saber onde vai dormir no mês que vem, nunca ter uma gaveta que seja dela, nunca ouvir um "eu te amo" que não venha com uma data de validade. Quando o Ricardo e a Fabiana decidiram adotar, eu fiquei radiante. Achei que o meu filho estava finalmente retribuindo para o mundo tudo o que ele tinha recebido. O Luiz,
O filho biológico deles era um menino bom, mas ele sempre foi muito mimado pela mãe. A Fabiana fazia todas as vontades dele, e quando a Sofia chegou, a diferença no tratamento começou a aparecer de um jeito bem sutil, como se fossem pequenas rachaduras numa parede. Eram coisas pequenas no começo. O Luiz ganhava o brinquedo de marca. A Sofia ganhava algo parecido, mas mais simples. O Luiz tinha fotos gigantescas espalhadas pela sala. As fotos da Sofia ficavam num porta-retratos pequeno na estante do fundo. Eu via aquilo e meu peito apertava, mas eu tentava não interferir. Eu dizia para mim mesma: Teresa, não seja a sogra chata, deixa eles se ajustarem. Como eu me arrependo disso. Eu devia ter gritado logo no primeiro sinal. Eu devia ter percebido que o Ricardo estava deixando a Fabiana ditar as regras do coração dele. Eu me lembro de um Natal, o primeiro da Sofia com a gente. Eu passei semanas fazendo uma colcha de retalhos para ela. Cada pedaço de pano era de um vestido que eu tinha usado ou de uma roupa de bebê do Ricardo que eu guardei por décadas. Eu queria que ela sentisse que a história da nossa família agora era a história dela também. Quando ela abriu o presente, os olhinhos dela brilharam tanto que pareciam duas jabuticabas. Mas a Fabiana olhou para a colcha e disse: Que bonitinho, Teresa, bem rústico. Mas Sofia, olha o que a mamãe comprou para você. E entregou um tablet de última geração. A colcha foi deixada de lado em 5 minutos. O Luiz, claro, ganhou um videogame que custava 3 vezes o tablet da Sofia. Ali eu vi que a Fabiana não queria uma filha. Ela queria o título de mulher caridosa que adotou uma criança órfã, mas ela não queria o trabalho de amar de verdade aquela menina. Naquela madrugada, enquanto eu abraçava a Sofia no sofá e sentia o corpo dela tremer, eu lembrei de cada vez que eu me calei. Eu lembrei de quando eu via Sofia tentando abraçar a Fabiana e recebendo apenas um tapinha nas costas, enquanto o Luiz era sufocado de beijos. A Sofia me olhou com aqueles olhos cheios de água e perguntou: Vovó, eu sou difícil de amar? É por isso que eles me deixaram? Aquela pergunta foi como um soco no meu estômago. Nenhuma criança de 9 anos deveria carregar o peso da rejeição de quem prometeu ser o seu porto seguro. Eu não respondi com palavras. Eu levantei, fui até o quarto dela e peguei a mala que estava pronta. Estava tão arrumadinha, sabe? Ela tinha colocado até o protetor solar e os óculos de mergulho que o avô tinha deixado para ela. Eu olhei para a babá, a Dona Mercedes, que estava num canto da sala quase chorando também. Dona Mercedes, eu disse, pode ir para sua casa. Eu assumo daqui. E se o Ricardo ligar, você não atende. Deixa que eu mesma resolvo isso no porto. A Sofia parou de chorar e ficou me olhando assustada. Vovó, o que a senhora vai fazer? Eu dei um sorriso para ela, o mesmo sorriso que eu dava para o Ricardo quando ele caía da bicicleta, e eu sabia que ele ia ficar bem. Nós vamos para o Caribe, Sofia. Eles acharam que iam ter férias sem você, mas eles esqueceram que quem manda nessa família ainda sou eu. Eu não tinha passagem. Eu não tinha hotel. Eu só tinha o meu cartão de crédito com um limite que eu guardava para emergências de saúde e uma vontade imensa de fazer o meu filho enxergar a monstruosidade que ele estava cometendo. Eu liguei para o meu banco enquanto dirigia em direção ao aeroporto de Guarulhos. Sim, porque o navio saía de Santos, mas eu precisava resolver a logística de um jeito que eles não esperassem. No caminho, eu liguei para minha irmã, a Cida, que mora na Baixada Santista. A Cida é daquelas mulheres que conhece todo mundo, desde o dono do porto até o capitão da balsa. Cida, eu disse, e minha voz estava seca, sem emoção. O Ricardo abandonou a Sofia e foi para o cruzeiro com a Fabiana e o Luiz. Eles estão no navio que sai hoje ao meio-dia. Eu estou indo para Santos agora e eu preciso estar naquele navio. Não me importa como. Consegue uma cabine para mim? Houve um silêncio do outro lado. A Cida amava o Ricardo, mas ela sempre teve um carinho especial pela Sofia. Teresa, você tem certeza disso? Vai custar uma fortuna em cima da hora. Eu respondi. Eu passei 40 anos economizando para o meu futuro. O futuro da Sofia é hoje. Faz acontecer. A Sofia adormeceu no banco de trás, segurando o elefante de pelúcia que ela trouxe do abrigo. Eu olhava para ela pelo retrovisor e sentia uma força que eu achava que já tinha se aposentado junto com o meu uniforme de enfermeira. Eu não ia brigar. Eu não ia gritar. Eu ia ser a presença constante que ia lembrar a eles, a cada segundo daqueles 10 dias, que eles falharam como pais.
Eu ia garantir que a Sofia tivesse as melhores férias da vida dela e que o Ricardo e a Fabiana tivessem as piores. Quando o sol começou a nascer na estrada para Santos, eu senti que a demolição daquela farsa de família que o Ricardo construiu já tinha começado. Eu não estava apenas indo para um cruzeiro. Eu estava indo resgatar a alma da minha neta. Eu estava indo mostrar para ela que, enquanto eu respirar, ela nunca mais vai acordar sozinha numa casa vazia. A Cida me ligou de volta quando eu estava chegando no porto. Consegui, Teresa. Tive que pagar o triplo do preço, mas consegui a última cabine externa no 8º deck. É 2 andares acima da deles. Eles estão no deck 6, cabine 604. Eu anotei o número. Deck 6, cabine 604. Guardei aquele número na minha mente como se fosse a coordenada de uma missão de guerra. Nós chegamos ao terminal de passageiros por volta das 10 da manhã. O lugar estava um caos. Milhares de pessoas com malas coloridas, crianças correndo, música alta. A Sofia segurava a minha mão tão forte que chegava a doer. Ela estava com o vestidinho amarelo que eu fiz para ela, com as trancinhas que eu mesma trancei no carro enquanto esperávamos a balsa. Ela estava linda, mas os olhos dela ainda buscavam, entre a multidão, o rosto do pai. Ela ainda esperava que fosse tudo um teste, que o Ricardo fosse aparecer correndo, pedindo desculpas e dizendo que tinha sido tudo uma brincadeira de mau gosto. Sofia, olha para mim, eu disse, parando no meio do terminal, ignorando o empurra-empurra das pessoas. Nós não vamos atrás deles para pedir por favor. Nós vamos entrar nesse navio porque você tem o direito de estar lá. Você é uma Nogueira, e ninguém, nem o seu pai, nem a sua mãe, pode tirar isso de você. Entendeu? Ela confirmou com a cabeça, mas eu vi que o medo ainda estava lá. Aquele medo de quem já foi descartado uma vez e sabe que as promessas dos adultos podem ser tão frágeis quanto papel molhado. Fizemos o check-in. O atendente olhou para mim, uma senhora de 70 anos com uma criança de 9, e deu um sorriso simpático. Viagem de avó e neta? Que delícia! Eu apenas sorri de volta. Se ele soubesse que aquela não era uma viagem de lazer, mas uma intervenção cirúrgica no caráter de um homem, ele não estaria sorrindo tanto. Subimos a passarela do navio às 11h30. O gigante de aço estava pronto para partir. O som da sirene do navio ecoou por todo o porto, um som grave que parecia o anúncio de um julgamento. Fomos direto para a nossa cabine. Era luxuosa, muito mais do que qualquer coisa que eu já tivesse pagado na vida. Mas eu não via o luxo, eu só via o relógio. Eu sabia que a festa de boa viagem ia começar no deck da piscina em poucos minutos, e eu sabia exatamente onde o Ricardo estaria. Ele sempre gostou de ficar perto do bar da popa, com o seu uísque caro e a sua pose de homem de sucesso. Sofia, quer tomar um sorvete? Eu perguntei, tentando manter a voz leve. Ela aceitou. Fomos até o deck superior e eu comprei o sorvete de baunilha com calda de chocolate que ela tanto gosta. Ficamos ali, perto da grade, vendo o navio se afastar lentamente do cais de Santos. Eu vi as pessoas lá embaixo acenando, celebrando o começo de um sonho. E eu estava ali, segurando a mão de uma criança que estava prestes a enfrentar o seu maior pesadelo, encarar os pais que a abandonaram. Eu avistei eles de longe. Não foi difícil. A Fabiana estava com um chapéu enorme, de aba larga, e um vestido de seda que devia ter custado o preço da minha máquina de costura nova. O Luiz estava correndo perto da piscina, rindo, com o celular na mão gravando tudo para as redes sociais. E o Ricardo, o meu filho, estava lá, com os braços apoiados na amurada, olhando para o mar com uma expressão de quem finalmente tinha encontrado a paz. Aquela imagem me deu um nojo tão grande que eu senti o gosto do fel na boca. Como ele podia estar em paz, sabendo que a filha dele tinha acordado chorando numa casa vazia? Como ele podia respirar aquele ar salgado, sabendo que a Sofia estava, na cabeça dele, de castigo por algo que ela nunca fez? Eu respirei fundo, ajeitei o meu vestido e olhei para a Sofia. Você está pronta, querida? Ela apertou a minha mão. Ela estava tremendo, mas o queixo dela estava erguido. Ela era uma sobrevivente, e naquela tarde ela ia mostrar para aqueles dois o que é ter coragem de verdade. Caminhamos pelo deck, atravessando a multidão que dançava ao som de uma banda de axé. As pessoas abriam caminho, talvez percebendo que aquela senhora de cabelo branco e aquela menina de amarelo não estavam ali para dançar. Quando chegamos a uns 5 metros deles, o Luiz foi o primeiro a nos ver. O celular dele quase caiu no chão. Vovó? Sofia? O Ricardo se virou.
O rosto dele passou do bronzeado para um branco papel em questão de segundos. A Fabiana, que estava rindo de alguma coisa, congelou com o copo de drink na mão. O silêncio que se formou entre nós cinco foi mais alto do que qualquer música daquela banda. Mãe! A voz do Ricardo saiu falha, como a de um menino que foi pego fazendo a pior das travessuras. O que vocês estão fazendo aqui? Eu parei, olhei bem nos olhos dele e dei o passo final daquela primeira fase da minha missão. Eu vim trazer a sua filha, Ricardo, já que você e a sua esposa parecem ter sofrido de uma amnésia muito conveniente na hora de sair de casa. A Fabiana tentou se recuperar, ajeitando o óculos escuro. Teresa, houve um mal-entendido. A Sofia estava de castigo. Nós conversamos e... Cale a boca, Fabiana, eu disse, e minha voz saiu tão cortante que ela deu um passo para trás. Não ouse mentir para mim. Eu estava com ela. Eu vi a mala pronta. Eu ouvi o choro dela às 2 da manhã. O único mal-entendido aqui é que vocês acharam que eu ia deixar isso passar. A Sofia não disse nada. Ela apenas ficou ali, parada, olhando para o pai. E aquele olhar dela, garanto para você, doeu mais no Ricardo do que qualquer tapa que eu pudesse dar. Ali, na frente de todo mundo, as férias de luxo deles tinham acabado de se transformar num acerto de contas que ia durar muito mais do que 10 dias. O silêncio que se seguiu à minha fala foi daqueles que a gente consegue ouvir até o barulho das ondas batendo no casco do navio. O Ricardo parecia que tinha levado um choque. Os olhos dele iam da Sofia para mim, e ele não conseguia articular uma frase inteira. Já a Fabiana. Ah, aquela lá não perde a pose nem se o mundo estiver acabando. Ela apertou a alça da bolsa de grife, deu um passo à frente e tentou falar baixo, como se estivesse preocupada com o que os outros passageiros iam pensar. Mas eu não estava nem aí para os outros. Eu queria que o mundo inteiro visse a mancha que tinha na alma daquela mulher. Teresa, pelo amor de Deus, não faz um escândalo aqui, ela sussurrou, com um hálito que cheirava a espumante caro. Nós tomamos uma decisão de paz. A Sofia precisava de um corretivo. Ela estava sendo egoísta com o Luiz. Você não tem o direito de interferir na nossa dinâmica familiar. Eu olhei para ela e senti uma vontade imensa de rir. Mas era um riso de nervoso, de indignação. Dinâmica familiar, Fabiana? Deixar uma criança de 9 anos sozinha, no escuro, ligar o motor do carro e sumir sem dar tchau agora se chama dinâmica? Eu apontei para a Sofia, que estava agarrada na minha saia, tremendo tanto que as pernas dela pareciam de gelatina. Olha para essa menina. Olha para os olhos dela. Você acha que ela aprendeu alguma lição de disciplina? A única coisa que ela aprendeu hoje foi que o amor de vocês tem um preço e que, quando a conta fica alta, vocês descartam ela como se fosse um sapato velho que saiu de moda. O Ricardo tentou colocar a mão no meu ombro, mas eu me esquivei como se a mão dele estivesse pegando fogo. Mãe, a gente ia ligar. A gente ia explicar quando chegasse no primeiro porto. Explicar o quê, Ricardo? Eu perguntei, e minha voz subiu um tom, atraindo os olhares de um casal que tomava sol ali perto. Que você é um covarde, que não consegue peitar a sua esposa para defender a sua própria filha? Que você prefere viver na paz dessa sua casa de mentira do que ser o pai que a Sofia precisa? Ele baixou a cabeça, e naquele momento eu não vi o homem de sucesso, o diretor de empresa que ele se tornou. Eu vi o menino que eu criei com tanto esforço, mas que em algum lugar do caminho perdeu a espinha dorsal. Sabe, para você entender por que eu estava tão fora de mim, eu preciso te contar uma coisa que eu nunca disse nem para o Ricardo. Eu fui enfermeira por 40 anos, a maior parte do tempo trabalhando em alas pediátricas de hospitais públicos. Eu vi de tudo. Vi crianças chegando sozinhas, vi pais que não tinham nada, mas que dormiam em cadeiras de plástico por meses, só para não deixar o filho sozinho por 1 minuto. Mas o que mais me cortava o coração eram as crianças invisíveis. Eram aquelas que recebiam a alta, mas ninguém vinha buscar. Crianças que ficavam lá, com a malinha pronta, sentadas na beira do leito, olhando para a porta cada vez que alguém passava, esperando o rosto que nunca aparecia. Eu fiz uma promessa para mim mesma, lá naquela época. Se um dia eu tivesse o poder de nunca deixar uma criança se sentir invisível, eu usaria toda a minha força para isso. Por isso, quando o Ricardo disse que ia adotar a Sofia, eu achei que era a realização de um sonho.
Eu me lembro do dia em que eles trouxeram ela para conhecer a minha casa. Ela era tão miudinha, tinha um olhar desconfiado, como se estivesse esperando que alguém dissesse a qualquer momento que aquilo era um engano e que ela teria que voltar para o abrigo. Eu preparei um chá com bolo de cenoura, o favorito do Ricardo quando ele era pequeno. A Sofia não comeu. Ela ficou sentada com as mãos debaixo das coxas, olhando para o chão. Eu me ajoelhei na frente dela. Minhas juntas já doíam naquela época, mas eu nem senti, e disse: Sofia, meu nome é Teresa, mas você pode me chamar de vovó. E nesta casa, ninguém nunca vai embora sem te levar junto. Ela me deu um sorriso tão pequeno, tão tímido, mas foi o começo de tudo. Nos primeiros meses, a Fabiana era toda sorrisos para as fotos do Instagram. Nossa nova bênção, família completa. Mas como eu disse, a máscara dela começou a rachar rápido. Eu via o jeito que ela olhava para a Sofia quando a menina derramava um pouco de suco na mesa de mármore. Era um olhar de impaciência, de quem estava lidando com um objeto quebrado, não com um ser humano em formação. E o Luiz? O Luiz é um menino bom, mas ele é o espelho da mãe. Ele percebeu que, para ter a atenção total da Fabiana, ele tinha que diminuir a Sofia. E o Ricardo? O Ricardo assistia a tudo de camarote, fingindo que não estava vendo, para não ter que discutir com a mulher no final do dia. A gota d'água para mim, antes dessa história do cruzeiro, foi um aniversário do Luiz. A Fabiana contratou uma empresa de festas, fez um buffet temático de super-heróis, convidou a escola inteira. A Sofia estava lá, com um vestidinho que eu tinha dado, tentando brincar. No meio da festa, a Fabiana chamou o Luiz para o palco para cantar os parabéns e abriu um presente enorme, uma viagem para a Disney só para os três, para comemorar que o Luiz é o nosso campeão, ela disse no microfone. A Sofia ficou ali embaixo, no meio dos outros convidados, olhando para o palco com uma cara de quem não estava entendendo por que ela não estava incluída naquele nós. Eu fui falar com ela depois, e a Fabiana me disse que a Sofia ainda estava se adaptando e que uma viagem internacional seria estressante demais para ela. Estressante para quem, Fabiana? Para a menina ou para você, que não queria ter que cuidar de uma criança adotada enquanto tentava tirar fotos perfeitas no castelo da Cinderela? Eu engoli aquele sapo. Eu tentei compensar a Sofia levando ela para passar o final de semana comigo, fazendo tudo o que ela queria, mas a ferida já estava aberta. Então, quando eu soube que eles tinham planejado esse cruzeiro, eu achei que as coisas tinham mudado. A Sofia estava radiante. Ela me mostrava o calendário todo dia. Faltam 10 dias, vovó. Faltam 5 dias. Ela comprou um caderninho para anotar todas as aves marinhas que ela queria ver. E ver que eles esperaram ela dormir. Que eles tiveram a coragem de olhar para aquela carinha em paz no travesseiro e decidir que o lugar dela não era ali. Isso não é erro de pai e mãe. Isso é crueldade pura e simples. Ali no deck do navio, a Fabiana percebeu que eu não ia baixar a guarda. Ela cruzou os braços e disse, com aquela voz de quem se acha superior: Pois bem, Teresa, já que você teve o desplante de vir até aqui e gastar dinheiro que você não tem para nos perseguir, o que você sugere? Que a gente estrague a viagem do Luiz para ficar dando atenção para uma menina que está sendo punida? A única coisa que está sendo estragada aqui, Fabiana, é o resto de dignidade que você tinha, eu respondi, chegando mais perto dela. A Sofia vai ficar comigo. Eu paguei a minha cabine. Ela vai comer no restaurante principal, ela vai no cinema, ela vai nas piscinas. E vocês? Vocês vão ter que olhar para ela todo santo dia. Cada vez que vocês tentarem sorrir para uma foto, a Sofia vai estar por perto para lembrar vocês do que vocês fizeram. O Luiz, que estava quieto até então, se aproximou da Sofia. Ele parecia confuso com o rosto vermelho. Eu juro que perguntei de você. A mamãe disse que você ia encontrar a gente aqui, que o papai ia te trazer mais tarde. A Sofia olhou para o irmão e, pela primeira vez, desde que eu atendi o telefone, ela falou. A voz dela estava rouca de tanto chorar, mas saiu firme. Você acreditou neles, Luiz? Você viu que eu não estava no carro e não pediu para parar? O menino baixou os olhos. Ele sabia que tinha sido cúmplice do silêncio dos pais. Chega, Ricardo, eu disse, olhando para o meu filho. Pega as coisas da Sofia que ficaram na sua cabine. Agora. Mãe, não faz assim. Ele começou a chorar. Um homem feito, chorando na frente de todo mundo. Faz assim como? Sendo a mãe que você não está sendo? Sendo a família que ela merece?
Eu disse sem um pingo de pena. Você tem 10 minutos para levar a mala dela para a cabine 812. Se você não levar, eu vou agora mesmo falar com o capitão deste navio e denunciar que vocês abandonaram uma menor de idade sozinha em casa para vir passear. Eu não estou brincando, Ricardo. Eu vi o que acontece com gente assim nos hospitais e eu sei onde denunciar. A Fabiana tentou intervir, mas o Ricardo a cortou com um gesto de mão que eu nunca tinha visto ele fazer antes. Cala a boca, Fabiana. Já chega. A minha mãe tem razão. A gente fez uma porcaria de escolha e agora a gente vai arcar com isso. Ele saiu andando, quase tropeçando nos próprios pés, em direção à cabine deles. A Fabiana ficou ali, bufando, olhando para mim com um ódio que, se pudesse, mataria. Você vai se arrepender disso, Teresa. Você está destruindo o meu casamento. Se o seu casamento depende de maltratar uma criança para ser feliz, Fabiana, ele já nasceu destruído. Eu só estou mostrando os escombros, eu disse, e dei as costas para ela. Peguei a Sofia pela mão e fomos para o buffet. Eu queria que ela comesse algo, que ela sentisse o gosto de estar viva e segura. Mas enquanto eu via ela pegar uma fatia de pizza, eu sabia que a batalha estava só começando. Aqueles 10 dias no mar não seriam férias. Seriam uma cirurgia de reconstrução de uma família que estava podre por dentro. Aquela primeira noite foi difícil. A Sofia não queria soltar a minha mão, nem para dormir. Ela ficou na cama extra da cabine, olhando para o teto, ouvindo o barulho do motor do navio. Vovó, ela chamou no meio do escuro. O papai me odeia? Eu sentei na beira da cama dela e comecei a acariciar o cabelo dela. Não, querida. O seu pai não te odeia. O seu pai é um homem que se perdeu dentro de si mesmo. Ele esqueceu o que é ser forte. Mas a vovó está aqui e eu sou forte por nós duas, está bem? Ela adormeceu finalmente, mas eu não consegui. Eu fui para a varanda da cabine, olhei para a água preta lá embaixo e pensei na minha vida toda. Pensei em como a gente passa a vida tentando construir coisas sólidas, tentando dar segurança para quem a gente ama, e como tudo pode ser destruído pela vaidade de uma pessoa e pela covardia de outra. No dia seguinte, o navio acordou em festa, mas o nosso café da manhã foi um campo de batalha silencioso. O Ricardo tentou se sentar na nossa mesa, mas eu fiz um sinal para ele se afastar. Ainda não, Ricardo. A Sofia não está pronta para ouvir suas desculpas esfarrapadas. Ela precisa de tempo. Ele ficou parado ali, com um prato de frutas na mão, parecendo um fantasma. Ele tinha olheiras fundas e as mãos tremiam. Eu não dormi nada, mãe. Eu fiquei pensando em tudo o que você disse. Eu olhei para a cama vazia dela na nossa cabine e me senti um lixo. Que bom, Ricardo. É um sinal de que ainda sobrou um pouco de alma aí dentro. Agora vai lá ficar com a sua esposa e com o seu outro filho e deixa a Sofia em paz por enquanto. Eu disse, sem olhar para ele. A Fabiana nem apareceu para o café. O Luiz veio, sentou perto da Sofia e tentou puxar assunto sobre o clube infantil do navio. Eu deixei. O Luiz não tinha culpa da cabeça da mãe, e a Sofia precisava do irmão. Ver os dois conversando sobre os toboáguas foi o primeiro momento de paz que eu tive desde que o telefone tocou. Mas eu sabia que a Fabiana estava tramando algo. Uma mulher como ela não aceita ser humilhada em público sem tentar dar o troco. E o troco veio mais rápido do que eu imaginava. No terceiro dia de viagem, quando o navio parou em uma ilha paradisíaca, eu recebi uma mensagem do meu advogado, o Dr. Arnaldo. Teresa, recebi uma notificação aqui. A Fabiana entrou com uma medida cautelar, alegando que você sequestrou a Sofia e que está impedindo o contato dos pais com a criança. Ela quer que a polícia local te tire do navio no próximo porto. Eu li aquela mensagem e senti o meu sangue ferver de novo. Ela queria jogar pesado? Tudo bem. Ela esqueceu que eu fui enfermeira-chefe de uma UTI por 20 anos. Eu lidei com a morte e com a vida todo santo dia. Eu não tenho medo de uma advogada de condomínio de luxo. Eu chamei o Jonas, meu irmão, que é o estrategista da família, e contei o que estava acontecendo. O Jonas é um homem calmo, mas quando ele se mexe, é para ganhar. Teresa, faz o seguinte, ele me disse pelo telefone. Tira fotos da Sofia brincando, feliz, bem cuidada. Grava um vídeo dela dizendo que quer ficar com você. E o mais importante, lembra daquela babá, a dona Mercedes? Eu já falei com ela. Ela está pronta para dar um depoimento oficial dizendo que o Ricardo e a Fabiana abandonaram a menina e que você foi a única que apareceu para socorrê-la.
Eu olhei para a Sofia, que estava correndo na areia branca da praia, rindo com o Luiz, e soube que a guerra ia ser feia. Mas eu estava armada com a verdade, e a verdade é o alicerce mais forte que existe. Se eles queriam me tirar do navio, iam ter que me tirar algemada, porque eu não ia soltar a mão daquela menina por nada neste mundo. Naquela tarde, quando voltamos para o navio, eu encontrei a Fabiana no corredor. Ela estava com um sorriso vitorioso no rosto. Espero que tenha aproveitado o sol, Teresa. Vai ser o último que você vai ver por um bom tempo quando a polícia chegar. Eu parei, olhei para ela com toda a calma que a idade me deu e respondi: Fabiana, você já ouviu falar em abandono de incapaz? É um crime federal. Eu já tenho o depoimento da Mercedes, o registro do hotel onde eu parei para a Sofia dormir e as gravações das câmeras da sua própria rua que mostram vocês saindo e deixando ela sozinha. Se a polícia entrar neste navio, quem vai sair algemada é você. Quer apostar? O sorriso dela sumiu na hora. A cor fugiu do rosto dela, e ela teve que se apoiar na parede. Você não teria coragem. Tenta a sorte, minha querida. Tenta a sorte para ver do que uma avó que não tem nada a perder é capaz de fazer para proteger quem ama. A Fabiana ficou ali, parada no meio do corredor, com a boca aberta e aquele olhar de quem nunca tinha sido desafiada na vida. Eu não esperei resposta. Peguei a mão da Sofia e fomos para a nossa cabine. Eu precisava respirar. Precisava de um momento de silêncio para não deixar a raiva me consumir, porque raiva cega a gente e eu precisava de olhos bem abertos para o que vinha pela frente. Deitei a Sofia para um cochilo. A coitadinha estava exausta de tanta montanha-russa emocional. E me sentei na varanda, olhando para o rastro branco que o navio deixava no mar. Ali, naquele silêncio que só o oceano tem, eu comecei a lembrar de como eu cheguei até aqui. Sabe, a gente vê uma mulher de 70 anos e acha que ela sempre foi essa rocha. Mas ninguém nasce forte. A força é uma crosta que a gente cria depois de levar muita pancada da vida. Eu passei 40 anos da minha vida dentro de hospitais públicos. Se você nunca trabalhou numa enfermagem de hospital grande, você não sabe o que é cansaço de verdade. Eu me lembro de turnos de 24 horas, onde o único momento que eu sentava era para preencher prontuário. Meus pés queimavam, minhas costas pareciam que iam partir ao meio, mas eu não podia parar. O Ricardo era pequeno, e eu tinha ficado viúva muito cedo. O Walter era um homem maravilhoso, mas o coração dele resolveu parar quando ele ainda tinha tanto para viver. E eu me vi sozinha com um menino de 5 anos e um carnê de aluguel que não esperava o meu luto passar. Eu me lembro de uma noite específica, no auge de uma epidemia de gripe, o hospital estava um caos. Eu estava exausta. Não via o Ricardo há 2 dias porque tinha emendado plantões para ganhar o adicional noturno. Uma mãe chegou com um bebezinho que não conseguia respirar. Ela estava desesperada, chorando, e eu, mesmo sem forças, segurei a mão dela e disse: Eu vou cuidar dele como se fosse o meu. Passei a madrugada toda monitorando aquele pequeno, ajustando o oxigênio, conversando com ele. Quando o sol nasceu e ele finalmente estabilizou, eu saí do hospital e fui direto para a escola do Ricardo para ver ele entrar. Eu estava com o cheiro de antisséptico na pele, com as olheiras fundas, mas quando ele me viu e deu aquele sorriso, todo o cansaço sumia. Eu fiz tudo por aquele menino. Eu deixei de comprar sapatos para mim, para que ele tivesse o melhor tênis, para que ele não se sentisse inferior aos colegas que tinham pais presentes e dinheiro no bolso. Eu queria que o Ricardo tivesse uma fundação sólida, entende? Eu sempre dizia para ele que caráter é como o alicerce de uma casa. Se for mal feito, a construção inteira cai quando vem o primeiro vento forte. Eu achei que ele tinha aprendido. Eu realmente achei que o meu exemplo de trabalho e honestidade tinha entrado na cabeça dele. Mas aí veio a faculdade, o sucesso rápido, e o Ricardo começou a mudar. Ele começou a ter vergonha das minhas mãos ásperas, do meu sotaque do interior. E quando ele conheceu a Fabiana, parece que o processo de limpeza da história dele se completou. Ela era a personificação de tudo o que eu sempre ensinei a ele que era passageiro. Para a Fabiana, o mundo se divide entre quem tem e quem não tem. E o pior é que ela conseguiu convencer o Ricardo de que ele agora pertencia ao mundo dos que têm, e que eu era apenas uma lembrança de um passado que ele queria esquecer. A adoção da Sofia foi o momento em que eu tive mais esperança.
Eu achei que ter uma criança que precisava de tanto amor ia amolecer o coração da Fabiana e trazer o meu filho de volta para a realidade. Eu me lembro do dia em que eles assinaram os papéis finais. Fizemos um jantarzinho lá em casa. A Sofia estava tão quietinha, com aquele olhar de bicho acuado. Eu construí para ela um cantinho no meu jardim, com uma casinha de boneca que eu mesma ajudei a pintar. Eu queria que ela soubesse que, mesmo que o mundo lá fora fosse confuso, na casa da vovó ela tinha um território dela. Mas a Fabiana nunca deixou a Sofia se sentir em casa de verdade. Era sempre a Sofia e o Luiz, nunca os nossos filhos. No dia em que planejaram esse cruzeiro, eu vi a Sofia riscando os dias no calendário com uma alegria que me dava medo. Ela tinha tanto medo de perder essa chance de ser incluída que ela chegava a ser excessivamente obediente, sabe? Fazia tudo o que a Fabiana pedia, sem reclamar, só para não dar motivos para ser deixada para trás. E mesmo assim, eles deixaram. Ouvir a voz dela às 2:30 da manhã dizendo: "Vovó, o que eu fiz de errado?", foi o som da demolição de tudo o que eu tentei construir no caráter do meu filho. Ali eu percebi que a fundação da família do Ricardo estava podre. Ele tinha construído uma fachada bonita, com viagens caras e roupas de grife, mas por dentro as paredes estavam cheias de rachaduras de egoísmo e covardia. Eu não podia deixar aquela estrutura cair em cima da Sofia. Por isso eu agi rápido. Quando chegamos ao porto e eu vi o Ricardo e a Fabiana na piscina, celebrando a vida deles enquanto a Sofia estava destruída por dentro, eu senti uma força que não vinha de mim. Vinha de cada mãe que eu vi lutando nos hospitais, vinha da minha própria mãe, que lavou roupa para fora para me sustentar. Naquela noite no navio, depois que a Fabiana me ameaçou com o processo, eu peguei o telefone e liguei para o Jonas novamente. "Jonas", eu disse, observando o mar escuro. "Eles estão tentando me acusar de sequestro. A Fabiana quer usar a influência dos advogados dela para me tirar daqui no próximo porto e me separar da Sofia." O Jonas deu aquela risada curta dele. "Teresa, eles estão jogando o jogo das aparências. Eles acham que, porque têm dinheiro e contatos, podem ditar a regra. Mas eles esqueceram que eu sou especialista em olhar o que está debaixo do tapete. Eu já falei com o Dr. Arnaldo. Ele já entrou com um pedido de guarda provisória em seu nome, baseado no abandono de incapaz que aconteceu naquela madrugada." "E as provas, Jonas?", eu perguntei. "A Mercedes, a babá, já entregou o vídeo das câmeras de segurança da rua. O vídeo mostra o Ricardo e a Fabiana saindo com o Luiz às 4 da manhã, rindo, carregando as malas, enquanto a Sofia estava trancada dentro de casa. Mostra também que eles não deixaram chave com ninguém e que a Mercedes só chegou às 8. Eles deixaram uma menina de 9 anos sozinha por 4 horas numa casa trancada. Teresa, isso não é castigo, é crime. O Dr. Arnaldo vai enviar isso agora mesmo para a administração do navio e para as autoridades portuárias do próximo destino." Eu desliguei o telefone sentindo que o cerco estava fechando. Eu não queria destruir a vida do meu filho, mas ele tinha escolhido o lado da destruição no momento em que virou as costas para a Sofia. Se eu tivesse que escolher entre a paz do Ricardo e a segurança daquela menina, eu escolheria a Sofia 1000 vezes, sem hesitar. No dia seguinte, o navio atracou em Barbados. O sol estava radiante e a maioria dos passageiros estava se preparando para descer e aproveitar as praias. Eu e a Sofia estávamos no buffet do café da manhã quando vi 2 homens de uniforme azul marinho, com crachás da segurança do navio, se aproximando da nossa mesa. O meu coração disparou, mas eu mantive a calma. "Dona Teresa Nogueira?", um deles perguntou, de forma educada. "Sim, sou eu. Nós recebemos uma solicitação da senhora Fabiana Nogueira e do senhor Ricardo Nogueira. Eles alegam que a senhora está com a filha deles contra a vontade deles e pediram a nossa intervenção." Eu olhei para os homens, depois para a Sofia, que tinha ficado pálida e segurava o garfo com tanta força que os dedos estavam brancos. "Pois bem", eu disse, levantando-me com calma. "Eu estava esperando por vocês, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês vissem isso aqui." Eu abri o meu tablet e mostrei o documento que o Dr. Arnaldo tinha me enviado naquela madrugada. A liminar de guarda provisória emitida por um juiz no Brasil, alegando risco iminente para a menor e citando o crime de abandono. Mostrei também o vídeo que o Jonas tinha me mandado, o vídeo dele saindo de casa. Os seguranças assistiram ao vídeo em silêncio.
O clima mudou na hora. Um deles olhou para o outro e depois para mim. Dona Teresa, nós vamos precisar que a senhora e os pais da menina nos acompanhem até a sala do comissário de bordo. Isso mudou completamente a natureza da reclamação deles. Fomos escoltadas até uma sala privativa no deck principal. Quando entramos, o Ricardo e a Fabiana já estavam lá, sentados num sofá de couro. A Fabiana estava com aquele sorriso vitorioso, achando que eu estava ali para ser presa. Finalmente, ela disse, levantando-se. Sofia, vem aqui com a mamãe agora. A Sofia se encolheu atrás de mim. Senhora Fabiana, o chefe da segurança disse, com uma voz fria que fez o sorriso dela murchar. Sente-se, por favor. Nós acabamos de receber documentos oficiais que mudam tudo. A senhora e o seu marido não estão aqui para reclamar a guarda de ninguém. Vocês estão aqui para explicar por que deixaram uma criança de 9 anos trancada sozinha numa casa durante a madrugada para vir fazer um cruzeiro. O Ricardo desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. A Fabiana tentou começar a gritar, dizendo que aquilo era uma mentira, que a velha tinha forjado tudo, mas o comissário de bordo, um homem suíço muito sério, bateu com a mão na mesa. Senhora, o vídeo é claro. As datas coincidem. O registro do navio mostra que vocês embarcaram sozinhos. De acordo com a política internacional de proteção à criança, nós somos obrigados a reportar isso às autoridades locais de Barbados e à Polícia Federal Brasileira imediatamente. A partir deste momento, a guarda da menor permanece com a avó, conforme a ordem judicial que ela apresentou. A Fabiana começou a chorar. Um choro de raiva, de frustração. Isso é um absurdo. Ricardo, faz alguma coisa. Mas o Ricardo não fez nada. Ele apenas levantou a cabeça, olhou para a Sofia com os olhos vermelhos e disse: Ela tem razão, Fabiana. A gente cometeu um crime. Eu não consigo mais fingir que isso foi um erro bobo. Eu deixei a minha filha sozinha. O comissário de bordo nos liberou, mas informou que o Ricardo e a Fabiana deveriam permanecer no navio para prestar esclarecimentos às autoridades que subiriam a bordo em breve. Saí daquela sala sentindo que um peso de toneladas tinha saído das minhas costas. Fomos para a ilha, eu, a Sofia e o Luiz, que tinha ficado esperando do lado de fora com uma cara de quem não entendia nada, mas estava aliviado de ver a irmã. Passamos o dia em Barbados. Eu levei eles para verem as tartarugas marinhas, compramos artesanato, tomamos água de coco. Pela primeira vez em meses, eu vi a Sofia rir de verdade. Uma risada solta, sem medo, a risada de uma criança que sabe que, não importa o que aconteça, a vovó vai estar ali para segurar a mão dela. Mas eu sabia que a paz era temporária. No caminho de volta para o navio, o Luiz me perguntou: Vovó, a mamãe vai ser presa? Eu olhei para o meu neto, que não tinha culpa da mãe que tinha, e disse: Meu querido, a vida tem um jeito de cobrar a conta das nossas escolhas. O importante agora é que vocês dois saibam que são amados. O resto, os adultos resolvem. Aquela noite, o navio parecia mais silencioso para nós. Jantamos no restaurante principal, os três. O Ricardo apareceu na porta do restaurante, olhou para a gente de longe, mas não teve coragem de se aproximar. Ele parecia um homem que tinha perdido tudo, mesmo estando cercado de luxo. E, de certa forma, ele tinha perdido. Ele tinha perdido o respeito da mãe, o amor incondicional da filha e a própria dignidade. Naquela madrugada, eu não consegui dormir. Fiquei pensando no que viria depois que o navio atracasse de volta em Santos. Eu sabia que o Ricardo e a Fabiana iam lutar, que iam tentar usar cada brecha da lei para me desqualificar. Mas eu também sabia que eu não estava sozinha. Eu tinha o Jonas, tinha a Mercedes, tinha o Dr. Arnaldo e, acima de tudo, eu tinha a determinação de quem já viu muita injustiça no mundo e decidiu que, na própria família, a injustiça não ia criar raiz. No quarto dia, o Ricardo me procurou sozinho no deck da piscina bem cedo, quando quase ninguém estava acordado. Mãe, eu quero me separar da Fabiana, ele disse, sentando-se na cadeira ao meu lado. Eu não disse nada, apenas esperei ele continuar. Eu passei a noite toda conversando com ela. Ou melhor, ouvindo ela gritar. Ela não está arrependida do que fez com a Sofia. Ela está furiosa porque foi pega. Ela disse que a Sofia é um erro que estragou a nossa linhagem. Quando ela disse isso, mãe, parece que uma venda caiu dos meus olhos.
Eu percebi que vivi os últimos 10 anos com uma mulher que eu não conhecia de verdade, ou que eu fingia não conhecer para não ter trabalho. Onde o Luiz e a Sofia entram nessa sua decisão, Ricardo? Eu perguntei, olhando fixamente para ele. Eles são a minha vida, mãe. Eu sei que eu falhei miseravelmente. Eu sei que eu deixei a Fabiana assumir o controle de tudo, até do meu coração. Mas eu quero mudar. Eu quero ser o pai que você foi como mãe. Eu quero reconstruir essa fundação, mesmo que eu tenha que demolir tudo o que eu construí até agora. Eu vi sinceridade nos olhos dele. Mas eu sou enfermeira, Ricardo. Eu sei que uma ferida profunda não cicatriza só com palavras bonitas. Precisa de asepsia, precisa de tempo e precisa de cuidado diário. Você tem um longo caminho pela frente, meu filho, eu disse. A Sofia não vai confiar em você da noite para o dia. O Luiz vai precisar de muita terapia para entender por que a mãe dele agia assim. E você vai ter que aprender a ser homem de verdade e não um acessório de luxo da Fabiana. Eu sei, ele disse com a voz embargada. Eu vou fazer o que for preciso. Vou abrir mão do apartamento luxuoso, vou mudar de cidade se precisar, mas eu não vou perder os meus filhos. E eu não vou perder a senhora. O resto da viagem foi um exercício de paciência. O Ricardo passou a ficar mais tempo com a gente, tentando reconquistar a Sofia com gestos pequenos, sem forçar a barra. A Fabiana ficou trancada na cabine a maior parte do tempo, saindo apenas para beber no bar da popa tarde da noite. No último dia, o navio organizou um evento de despedida. Havia música, fogos de artifício e um sentimento de encerramento no ar. Eu estava na varanda da cabine com a Sofia. Ela olhou para mim e perguntou: Vovó, quando a gente chegar em casa, eu vou ter que morar com a mamãe Fabiana de novo? Eu a puxei para um abraço apertado. Não, meu amor. Você vai ficar um tempo na casa da vovó. O seu pai vai estar por perto, cuidando de tudo, mas aquela casa onde você se sentiu sozinha, aquela casa não existe mais para você. Nós vamos construir um lugar novo, onde você sempre vai ser a primeira a ser acordada, está bem? Ela sorriu e encostou a cabeça no meu peito. Naquele momento, eu soube que as férias deles podiam ter sido arruinadas, mas a vida da Sofia tinha sido salva. E para mim, essa era a única conta que importava no final. Quando desembarcamos em Santos, a Polícia Federal estava nos esperando, não para me prender, mas para colher os depoimentos oficiais. O Ricardo e a Fabiana foram levados para a delegacia do Porto. Eu levei a Sofia e o Luiz para a casa da Cida, onde um café da manhã maravilhoso nos esperava. O processo de divórcio e de guarda foi arrastado e dolorido. A Fabiana tentou usar todo o dinheiro da família para me destruir na justiça, mas as provas do abandono e os depoimentos da Mercedes e do comissário de bordo foram esmagadores. Ela acabou perdendo a guarda da Sofia e ficando com visitas assistidas para o Luiz, as quais ela raramente cumpre, já que se mudou para outro estado logo depois. O Ricardo cumpriu a promessa dele. Ele se mudou para uma casa menor, perto da minha. Ele faz terapia, leva a Sofia em todas as sessões dela e aprendeu a cozinhar, a ajudar no dever de casa e a ser presente de verdade. Às vezes eu vejo ele no jardim, ensinando o Luiz a consertar alguma coisa, e vejo nele o brilho do menino que eu criei, aquele brilho que eu achei que a ganância tinha apagado para sempre. A Sofia? Bom, a Sofia ainda tem pesadelos às vezes. Ainda tem momentos em que ela me pergunta se eu vou sair e não voltar. Mas esses momentos estão ficando cada vez mais raros. Hoje, ela é uma menina que corre, que grita, que faz bagunça e que sabe que tem um lugar no mundo que é só dela. Eu continuo com a minha costura, cuidando das minhas flores e agradecendo a Deus por ter me dado a coragem de atender aquele telefone às 2:30 da manhã. Eu aprendi que a gente pode ser arquiteto de muitas coisas na vida, mas nada é mais importante do que construir um refúgio seguro para o coração de uma criança. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Nunca subestime o poder de uma avó que ama sua neta. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não compra a verdade e não compra o direito de ser chamado de família. Família é quem fica. Família é quem acorda você para ver o sol nascer. Obrigada por ouvir o meu relato. Que a sua casa tenha sempre bases fortes e que ninguém nunca seja deixado para trás no seu caminho. Fica com Deus.